Bom dia, amados irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos dar continuidade na nossa leitura aqui hoje de Ezequiel, capítulo 31, né? Mas antes vamos estar louvando a Deus, pois somente Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Amém? Esse é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, meu pão, tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti, Jesus. Esse é o meu respirar, esse é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão, este é o meu pão, tua vontade feita em mim, eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti, Jesus. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti, Jesus. Eu nada sou sem ti, Jesus. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti, Jesus. Perdido estou sem ti, Jesus. Esse é o meu respirar,
é o meu respirar. Amém. Glória a Deus, aleluia. Que louvor lindo, né, meus irmãos? Louvor que fala do pão da vida, assim como Jesus disse, né? Eu sou o pão da vida, aquele que vem até mim não terá fome, né? E aquele que vem até mim jamais terá sede. Deus é maravilhoso. Como eu amo estar na presença do Senhor, como eu amo louvar Ele, mesmo na minha casa, nas ruas, né? Em qualquer lugar que eu esteja, eu elevo meus pensamentos a Deus, porque eu vejo Deus em tudo, meus irmãos. Em tudo, nos mínimos detalhes da minha vida, eu sei que está a mão de Deus. E eu estou vivendo isso todo dia, cada dia mais intenso. Não tem explicação pelo que eu estou vivendo na presença do Senhor. Então por isso, toda a honra e toda a glória é dada para o nosso Senhor Jesus Cristo. Para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e os teus caminhos, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A Ele a glória,
Aleluia. Como é bom louvar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, meus irmãos, eu já orei para Deus abençoar esse momento, para falar conosco, mas eu quero orar com vocês, porque é importante a gente orar a Deus para que Deus possa nos dar entendimento. Senhor, meu Deus e maravilhoso Pai, é no nome santo de Jesus que nesse momento, Senhor, elevo os meus pensamentos a Ti. Eu oro a Ti, meu Pai, para que o Senhor venha derramar sobre nós a Tua bênção. Venha falar conosco neste momento, ó Pai. Abra a nossa mente, o nosso coração com a Tua palavra. Que o Senhor venha nos dar entendimento daquilo que o Senhor quer nos dizer. Sabedoria e também discernimento, meu Pai. Se faça presente nesse momento e que não seja eu falando de mim, mas seja o Senhor, ó Pai, ministrando a Tua palavra em nós. E que seja feita a Tua vontade para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Meus irmãos, Ezequiel, capítulo 31, diferente dos outros capítulos que foram profecia contra o Egito, contra outras nações, outros povos, aqui nos fala sobre a glória da Assíria, Vamos ver do que se trata e o que Deus quer nos dizer. E sucedeu no ano 10º, no 3º mês, ao 1º do mês, que veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize a Faraó, rei do Egito, e a sua multidão: a quem é semelhante na tua grandeza? Eis que a Assíria era um cedro no Líbano, de ramos formosos, de sombrosa ramagem e de alta estatura, e a sua copa estava entre os ramos espessos. As águas o fizeram crescer, o abismo o exalçou, as suas correntes corriam em torno da sua plantação, e ele enviava os regatos a todas as árvores do campo. Por isso ele elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram os seus ramos, e se alongaram as suas varas por causa das muitas águas quando brotava. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos, e todos os animais do campo geravam debaixo dos seus ramos, e todas as grandes nações habitavam à sua sombra. Assim era ele, formoso na sua grandeza, na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto às muitas águas. Os cedros no jardim de Deus não o podiam obscurecer, as faias não igualavam os seus ramos, e os castanheiros não eram como os seus renovos. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhou a ele na sua formosura. Formoso o fiz com a multidão dos seus ramos, e todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele. Portanto, assim diz o Senhor Deus: porquanto te elevaste na tua estatura, e se levantou a sua copa no meio dos espessos ramos, e o seu coração se exalçou na sua altura, eu o entregarei na mão do mais poderoso dos gentios, que lhe dará o tratamento merecido. Pela sua impiedade o lançarei fora. E estrangeiros das mais terríveis nações o cortarão e deixá-lo-ão. Cairão os seus ramos sobre os montes e por todos os vales, e os seus renovos serão quebrados por todos os rios da terra, e todos os povos da terra se retirarão da sua sombra,
e o deixarão. Todas as aves do céu habitarão sobre a sua ruína, e todos os animais do campo se acolherão sob os seus renovos, para que todas as árvores junto às águas não se exaltem na sua estatura, nem levantem a sua copa no meio dos ramos espessos, nem as que bebem as águas venham a confiar em si, por causa da sua altura, porque todos estão entregues à morte, até a terra mais baixa, no meio dos filhos dos homens, com os que descem à cova. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que ele desceu ao inferno, fiz eu que houvesse luto, fiz cobrir o abismo por sua causa, e retive as suas correntes, e detiveram-se as muitas águas, e cobre o Líbano de preto por causa dele, e todas as árvores do campo por causa dele desfaleceram. Ao som da sua queda fiz tremer as nações, quando o fiz descer ao inferno com os que descem à cova, e todas as árvores do Éden, a flor e o melhor do Líbano, todas as árvores que bebem águas, que desolavam nas partes mais baixas da terra, também estes com ele descerão ao inferno, e juntar-se-ão aos que foram traspassados à espada, sim, aos que foram seu braço e que habitavam a sombra no meio dos gentios, a quem, pois, é semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden? Todavia serás precipitado com as árvores do Éden às partes mais baixas da terra, no meio dos incuciosos jazerás, com os que foram traspassados à espada. Este é Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Deus. Olha que palavra interessante, como foi comparado Faraó, né? Em toda a sua grandeza, Faraó se ensoberbeceu. E eu me lembrei, lendo este capítulo aqui, da passagem que fala também de Nabucodonosor. Quando o rei Nabucodonosor estava no seu auge, né, ali dizendo que ele, né, que dele eram os rios, que tudo era dele. Ele se ensoberbeceu, porque ele era muito temido e muito poderoso, devo dizer. Mas, assentado no trono de glória, está o nosso Senhor Deus, que é soberano sobre todas as coisas. Sabemos nós que desde essa época havia reis, pois Deus os havia constituídos, né? Só que a gente deve lembrar que Deus, ele é o rei dos reis. E todo aquele que se ensoberbecer e der a si glória, Deus vai derrubar do trono. E não é necessário ter um trono para que Deus te derrube. Simplesmente você deixar crescer o seu ego e se achar que é dono do seu nariz. Porque a palavra de Deus, ela nos ensina e nos fala que a nossa vida ela está nas mãos de Deus. O nosso fôlego de vida ele provém de Deus. E eu me lembro que na passagem também de Nabucodonosor, a Bíblia cita ele como uma grande árvore onde todas as aves dos céus vinham a fazer os seus ninhos, os animais da terra iam por debaixo dessa árvore para obter proteção e também desfrutar da sua sombra. Ou seja, estava dizendo que Nabucodonosor se sentia tão grande, tão imenso, que nada nos céus e nem na terra era maior que ele, tudo dependia dele. Mas então veio uma sentença, assim posso dizer, né? Não uma sentença perpétua, porque logo à frente Deus retirou essa sentença. Que Nabucodonosor iria pastar, posso dizer assim, porque a Bíblia, para quem conhece a passagem, ela é bem clara, que ele iria comer grama como um boi. Ele iria viver no relento, dormir
como se dorme um animal no pasto, no campo, caindo sobre ele o orvalho. Olha isso, que passagem maravilhosa para quem entende essa história, né? Que não é tão diferente dessa aqui. E ali, por anos, né? E olha o tamanho do reinado que tinha Nabucodonosor. E Deus tirou da sua mão. Colocou outro rei no lugar e fez, literalmente, Nabucodonosor pastar. Como os mesmos animais que foram citados, que vinham até ele para ter sombra, para aproveitar ali, ele estava vivendo no campo. Mas depois, né, Deus o restituiu como rei, mas ele reconheceu que Deus era Deus, que Deus era acima de todas as coisas, né? E aqui eu não notei que houve a mesma coisa nessa passagem de Faraó. Só fala da sua glória, da sua grandeza, mas não fala que ele havia reconhecido. Porque Faraó, a gente sabe, né? A Bíblia nos diz que o Faraó, eles eram idólatras, né? Eles tinham os seus deuses pagãos. Eles não reconheciam o Deus vivo, né, como Deus. Eles tinham suas esculturas, eles faziam seus sacrifícios, e enfim. Mas o que nos traz essa passagem para a nossa vida é a gente reconhecer que Deus é Deus acima de tudo, meu irmão. Não importa a riqueza, não importa bens materiais, não importa posto, né, farda, não importa o seu saldo no banco. Não se ensoberbeça, porque Deus te coloca no teu lugar. Não pense que você, por ter mais que alguém possa ter em bens materiais, em dinheiro, em riqueza, em abundância, em fartura, que você possa desprezar o teu próximo, que você possa humilhá-lo, porque Deus nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos. Deus nos ensina a humildade. E Ele é justo. Deus faz justiça, você pensa que não? Deus, ele é justo e ele faz justiça. A Bíblia nos fala que Deus, ele tarda em irar-se. O que não quer dizer que ele não vai se irar com os teus atos. Quer dizer que ele tarda. Ele vai tolerando. Ele vai vendo se você vai melhorar. Ele vai enviando a palavra. Ele vai enviando pessoas para que você possa ter a chance de ser melhor no seu dia a dia. Às vezes você acha que tem algo a ser tratado em você e você se irrita porque vai alguém sempre a você a pedir a mesma coisa e você sempre tem negado. Mas às vezes é a chance que Deus está trabalhando para trabalhar no seu coração e você não está entendendo. Você às vezes acha que as pessoas querendo aproveitar de você, você começa a endurecer o seu coração, a se achar melhor, ou às vezes ajuda justamente para esse fim, para dizer que pode, que é maior, assim como eles se achavam. Ah, eu ajudo fulano lá porque fulano tá difícil, tá passando por dificuldade na vida, mas eu tô ajudando lá aquele coitadinho. Soberba, egoísmo, que Deus abomina. Ele nos ensina a fazer as coisas com amor. Ele nos ensina que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Eu não preciso fazer as coisas para chamar a atenção, para querer ser alguém que eu não sou interiormente. Ah, eu dei uma marmita hoje pro mendigo lá, aquele coitado, aquele fedido.
Tô falando assim, meu irmão, porque tem gente que é assim. Para que você possa entender claramente, porque o coração do ser humano, ele se inclina para o mal. Ele demonstra na face uma coisa que não é. Se demonstra bom, com o coração rancoroso, amargurado. Às vezes se demonstra bom para as pessoas lá fora, para ser bem visto, mas dentro de casa maltrata seu pai, sua mãe, seus irmãos, não respeita, não ajuda. Mas lá fora quer mostrar ser um homem ou uma mulher perante os outros que não é dentro de casa com sua família. Não perdoa, caluneia, maltrata e não se importa com o sentimento das pessoas. E isso serve para todos nós. É importante a gente notar, meus irmãos, que todos os dias a gente passa por pessoas que têm menos ou mais do que nós. Em ambas as coisas, espiritual e material. Porque das vezes, meus irmãos, você passa perto de uma pessoa que vive no mínimo, passa dificuldade dentro da sua casa. Mas aquela pessoa tem Deus na vida dela. Aquela pessoa é humilde. Humildade não é pobreza. As pessoas têm uma visão diferente das coisas. Humildade nunca foi pobreza. Não é porque Jesus andava daquela forma, né? Que Jesus era pobre, meus irmãos. Aonde está escrito na Bíblia que Jesus era pobre? A Bíblia fala que Jesus era humilde. Jesus, ele não cobrava para pregar, mas ele tinha ali entre seus discípulos Judas, né? Que recolhia ofertas. Porque as pessoas davam ofertas. Então é bíblico. Oferta, dízimo, tudo é bíblico. Mas Jesus era humilde, de coração. De coração. Às vezes as pessoas olham a Bíblia falar que Jesus, né, chegou ali montado num jumentinho. E é claro que a história fala que eles esperavam um homem forte, grande, um guerreiro para libertar eles, né, do que viviam. Entrando num cavalo grande, cheio de armadura. Lê lá, você vai ver. Lê a Bíblia. Mas ali era o Messias, o Rei dos Reis, o Santo dos Santos, o Deus encarnado, que veio para nos salvar. E esse Deus um dia voltará para nos buscar. E ele virá num cavalo branco, com vestes reluzentes, com olhos de fogo. E aquele que não valorizou e não valoriza a palavra do Senhor, que não valoriza esse Jesus, vai se arrepender. Porque a Bíblia fala que todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda boca confessará que Ele é o Cristo, o nosso Salvador. Mas sabe, estes tipos de coisa, como a soberba, como o orgulho, o egoísmo, ele não nos deixa ver que precisamos de Jesus. Olha o que esses homens tiveram que passar para reconhecerem quem era Deus. Não somente esse, tem várias passagens na Bíblia, meus irmãos. O que é preciso acontecer na nossa vida para a gente reconhecer quem é Jesus? O que é preciso acontecer na nossa vida para que Deus quebre em nós o orgulho? Porque a palavra nos fala que Ele nos esmiuça.
Ele nos quebra para que a gente tenha chance da salvação. Porque a gente endurece tanto o nosso coração buscando as coisas nesse mundo, buscando posto, buscando trabalho, buscando uma vida melhor aqui e esquecendo da eternidade. Deus nos deu livre-arbítrio, mas Ele nos ensina a não ajuntar tesouros aqui, onde o ladrão rouba, onde a traça corrói, onde a traça consome e a ferrugem corrói. A Bíblia nos ensina a juntar tesouros lá no céu. Mas como que se ajunta tesouro no céu, meu Deus? Busca a Deus, faça as obras. Faça o bem às pessoas, de verdade, de coração, com humildade. Ajude o teu próximo, como se você precisasse disso. Não a pessoa que está recebendo, mas você. Eu preciso ajudar ele para que, claro, ele prospere, mas para que o meu coração se faça mais humilde diante de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos fala que lá nós teremos galardão. Meus irmãos, tem sentimentos que não é bom a gente carregar. A gente não nota, às vezes. Mas a Bíblia, como nos ensina que o nosso coração, ele tende a ser enganoso, ele é enganoso e tende para o mal. São coisas que acontecem no nosso trabalho, no nosso dia a dia, coisas que acontecem na nossa vida dentro de casa, que pode endurecer o nosso coração, a nossa serve e nos ensoberbecer. O nosso ganho, a nossa vida material, a busca por crescer, por querer ser melhor. Porque às vezes as pessoas falam assim, eu quero ser melhor, quero ser um homem melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, mas não querem ser um filho melhor para Deus. Não querem reconhecê-lo como o único e suficiente. Não dão glória a Deus sobre as coisas que fazem em obediência a Deus. Fica soberbo. Acha que uma ida na igreja ou apenas orar em casa já tá bom, porque tudo eu posso. Né? Aquela palavra que fala na Bíblia, tudo posso naquele que me fortalece. Mas eles só aprenderam esse início, tudo posso. E esquece quem que fortalece, esquece quem que dá vigor, esquece quem que dá vida, esquece quem que deu trabalho. Mas vivem para si, para a sua glória, para fazer ali o seu reinado. É isso que essa palavra nos diz. Mas o Rei dos Reis é Deus. E não há outro como Ele. Eu vou ficando por aqui. Que você possa olhar para si e olhar para Deus e ver o quanto somos pequenos diante dEle. O quanto dependemos dEle. É necessário a gente quebrantar o nosso coração. A Bíblia nos fala que o que agrada a Deus é um coração quebrantado e um coração contrito na sua presença. Esquece um pouco das coisas desse mundo, das terrenas, da terra, e olha para Jesus. Olha para Ele. Pois Ele está com seu olhar sobre ti em todo o tempo, esperando você abrir a porta do seu coração e da sua vida
reconhecê-lo e agradecê-lo por tudo que ele faz, por tudo que ele já fez por ti. Deus quer sim de nós gratidão. Quem disse que não? Só porque ele é Deus? Não, toda honra, toda glória é para ele. Agradeça mais e peça menos. Eu tenho carregado uma frase comigo e é verdade. O nosso joelho nos leva mais longe do que os nossos pés. Um dia eu ouvi essa frase e fiquei refletindo. E a partir daí eu comecei a orar mais. Porque eu sou dependente de Deus, eu reconheço o quanto Ele é grande na minha vida. Eu sou totalmente dependente dEle. Vou ficando por aqui, que Deus te abençoe e a paz seja convosco.